A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus, para recebermos alimento espiritual. Por acaso que você chegou aqui, Deus quer falar com você, Deus quer ministrar ao seu coração uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra que transforma, uma palavra que nos alimenta, né, para termos fé, para aquilo que está diante de nós, para as batalhas que nós enfrentamos, mas também para aquilo que Deus quer nos levar, para o lugar que Deus quer nos levar, para esse lugar de conquista, para esse lugar de vitória. Eu gostaria que nós orássemos para que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Pai, nós apenas voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Por isso, Senhor, fala conosco na tua palavra e edifica-nos, porque nós precisamos do Senhor todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria então de compartilhar hoje acerca da morte de Moisés, como foi o fim da vida de Moisés. Está aqui em Deuteronômio capítulo 32, versículo 48, diz assim: Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos seus filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Pois que não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então, nada na Bíblia está por acaso. Tudo, na verdade, tem princípios espirituais. Esses dias nós temos estudado os princípios da palavra de Deus. Nós estamos aprendido sobre princípios espirituais de Gênesis a Apocalipse. Estamos caminhando por toda a Bíblia e aprendendo os princípios por detrás daquilo que Deus realmente quer nos ensinar com essas histórias. Não estão aqui por acaso. Com certeza tem algo a nos ensinar, não é verdade? E não é diferente aqui com relação à partida de Moisés, né? Então nós vemos que ele só pôde contemplar a terra de Canaã, mas não pôde entrar. Isso porque quando Deus havia dito para ele falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. E por isso Deus se posicionou ali naquele momento e disse que ele não entraria na terra prometida. Isso está em Números capítulo 20, versículo 11 e 12, que diz isso, né? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. Mesmo assim, Deus deu água para o povo, né? Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não creste em mim para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Então essa era a segunda vez que o povo reclamava acerca de água. Na primeira vez, de fato, Deus mandou ferir a rocha, mas nesse momento aqui nós vemos que a Moisés, ele desobedeceu. Na verdade, ele não santificou o Senhor, ele não fez como o Senhor havia lhe dito, né, para fazer. Deus apenas queria que ele falasse, mas o que ele fez? Ele feriu a rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo, né? E Cristo não precisava ser ferido novamente. Mas é interessante aqui que por mais que o povo, né, fez coisas piores, vamos se dizer, até nós vemos eles murmurando, reclamando em todo o tempo, se rebelando, nós vemos que quando o líder ele erra, ele desobedece, claramente você percebe que a punição é maior, não é verdade?
Por quê? Porque a quem muito é dado, muito também será o quê? Cobrado. É o que a Bíblia diz, né? Então, a quem muito foi dado, muito também será requerido. Vai esperar porque espera que esse que recebeu mais possa ter uma resposta também diferente, né? Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu tive entendimento desse texto, eu fiquei tão chateado, eu fiquei, nossa, como que pode? Né? O povo reclamava em todo momento, o povo murmurava, Moisés estava ali, Moisés intercedia pelo povo, Moisés aguentou esse povo todo, e na hora de entrar na terra prometida, ele não entrou porque ele bateu na rocha. Então veja, eu fiquei até assim sem saber, sem entender. Claro, eu estava ainda aprendendo sobre a palavra de Deus, mas hoje eu sei que há sim consequências maiores para aqueles que estão revestidos de autoridade. Com certeza também recompensas maiores, mas também responsabilidades maiores. E uma vez que não cumprimos com as responsabilidades, também existem consequências maiores. Não pense que não é diferente, ou que é a mesma coisa. Não, é diferente. Então, nós temos que realmente ter temor, principalmente quando Deus nos coloca em posições de liderança. Bom, por um lado, com certeza, a consequência foi maior pela posição que Moisés ocupava, pela realmente esse relacionamento que ele tinha com Deus tão próximo, tão íntimo, e ele tomou essa decisão errada aí de não falar a rocha. Nós já falamos sobre isso, né? O falar a rocha realmente nos fala agora de cremos naquilo que Cristo já fez na cruz. Então, na primeira vez que saiu água da rocha, e a rocha é Cristo, então com certeza aponta para Jesus, não é? Jesus foi ferido uma vez por todas, ok? Então Jesus naquela cruz já foi ferido. Lembra que ali do exército ali, dos que estavam ali prendendo Jesus, que prenderam ele na cruz, feriu Jesus com uma lança, e saiu sangue e água. Isso nos mostra que de Cristo sai a vida, né? Aqui o fluir de águas vivas flui, né, de Cristo. Agora, não precisava ferir a Cristo novamente. Isso alegoricamente nós entendemos, né? Agora, sabe o que é tão interessante? É que, por outro lado, apesar de que Moisés falhou, errou e ele não pôde entrar na terra prometida, mas nós sabemos que Moisés aponta para a lei. E a lei não foi capaz de levar o povo até a terra prometida. Se você vê na história aqui, você vê que não foi Moisés que levou até a terra prometida. Quem, na verdade, entrou na terra prometida foi Josué. E se você for saber o significado da palavra Josué, Josué significa o Senhor ou Jeová é a salvação. Nós falamos Jeová ou Javé ou Iavé porque era um nome impronunciável de Deus, né? Eles não falavam o nome, então eles não sabem ao certo como é que se escreve o nome do Senhor, né? Então, por isso que quando você vê lá no Velho Testamento, Senhor com todas as letras maiúsculas, no original é Iavé ou Javé ou Jeová, né? Então, é como a língua hebraica era toda em consoante, e eles então não colocavam as vogais, né? Apenas no início, quando estavam aprendendo a ler e a escrever, então eles não sabem ao certo como é o nome de Deus, né? Porque eles não poderiam tomar o nome do Senhor em vão. Por isso que hoje uns chamam Iavé, outros Jeová, outros Javé. Então, no significado do nome de Josué, significa o Senhor ou Deus é a salvação. Mas você sabe qual que é também o significado de Jesus? O Senhor é a salvação. Na verdade, Josué e Jesus têm a mesma raiz do nome. Isso nos mostra que somente Jesus pode levar-nos a uma vida abundante. Lembra o que está escrito lá em João 10:10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir,
mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia! Ou seja, somente Cristo pode nos levar até esse lugar de vida, um lugar de paz, um lugar de alegria, a vida abundante que Deus tem para nós. Aleluia! Glória a Deus. Por isso, Moisés também não pôde entrar na terra, porque na verdade ele, como representante da lei, não podia levar o povo a essa terra prometida. Somente em Cristo nós desfrutamos da terra abundante, da vida abundante que Deus tem para nós. Aleluia! O que você está fazendo aqui agora, ouvindo e recebendo da palavra e sendo cheio do Espírito Santo, cheio da vida abundante de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de morrer, Moisés ainda abençoa o povo de Israel, né? Ele libera uma bênção para cada uma das tribos. Lá em Deuteronômio 33, versículo 1 diz: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ou seja, isso é louvável. Não, Moisés, no final da vida, da história dele, ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra de vida. Ele tem uma profecia. Ele libera coisas que iriam acontecer sobre a vida deles. Isso é louvável quando homens de Deus que se envelhecem, mas se envelhecem com vida, com um coração no Senhor, eles vão sempre ter uma palavra profética, eles vão falar para a próxima geração, eles vão liberar palavras de vida em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor não voltar, eu quero estar na minha velhice profetizando, liberando palavras de vida, de fé. Eu não quero me perder ao longo da história, eu não quero me perder ao longo da caminhada cristã. Não, eu quero permanecer firme no Senhor, amando o Senhor, amando as coisas espirituais e liberando palavras proféticas em o nome do Senhor Jesus. Quando nós vemos muitos velhos que só murmuram, só reclamam do que não fizeram ou de como é a vida, eu quero ser um velho diferente, cheio do Espírito Santo, se Jesus voltar. Mas eu espero que Jesus volte logo e nós todos possamos estar com Ele, em nome de Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão esperando a volta de Jesus aí? Aleluia! Então a Bíblia relata o fim da história de Moisés, lá em Deuteronômio 34, versículo 1. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a sua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então, Moisés, ele viu toda aquela terra diante ali em cima do monte, e ele então foi sepultado pelo próprio Deus, num lugar que ninguém sabe até hoje, né? Mas é impressionante como ele morreu em ditosa velhice. No verso 7, né, diz assim: tinha Moisés da idade de 120 anos quando morreu, não se lhes escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ou seja, ele viveu plenamente. Aleluia, glória a Deus. Então veja, nós também podemos viver até o fim uma vida plena no Senhor, em nome do Senhor Jesus. E olha como que o livro de Deuteronômio se encerra falando acerca de Moisés. Versículo 10 do capítulo 34 diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a tua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Uau! Então ainda mostra
como Moisés foi um grande homem de Deus, como Moisés realmente relacionou com Deus face a face, né? Foi um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós encerramos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lembra? Em Gênesis nós vemos Deus separando um povo a partir de Abraão, e ali Isaac e Jacó. Na verdade, homens para que eles pudessem estabelecer um povo. Em Êxodo nós já vemos esse povo, o povo de Israel. Deus tira esse povo ali do Egito, né? E leva então eles em direção à terra prometida. Infelizmente, no meio do caminho, a gente vê que o povo não teve fé, né? Eles poderiam ter entrado antes na terra prometida, porém eles não entraram. Depois nós vemos em Levítico, né, o estabelecimento do culto, de como o povo poderia chegar até Deus, a santidade. Depois em Números nós vemos essa organização de Deus, né? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus organizado. E aqui agora em Deuteronômio nós falamos dessa nova geração em que Moisés está então repetindo as leis, os estatutos, não é? O caminho que eles deveriam trilhar na terra prometida. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e aí nós vamos chegar então hoje em Josué, quando Deus então levanta Josué para levar o povo a conquistar a terra prometida, a vida abundante. E é isso que Deus está fazendo conosco. Deus nos salvou para nos levar a uma vida abundante. Eu tenho falado isso para você aqui, é isso que nós vamos ver, e nós vamos desfrutar de uma vida abundante em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. E eu gostaria então agora de compartilhar os primeiros versículos aqui do livro de Josué. Aleluia, glória a Deus. E vamos encerrar, né, também o livro de Josué ainda nesse mês de março, para a glória do Senhor. Vamos falar de alguns pontos importantes sobre esse livro em nome do Senhor Jesus. E no próximo mês nós já vamos para Juízes e vamos seguir a sequência até chegarmos no final do ano em Apocalipse, amém? Josué 1, versículo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia, glória a Deus. Então o livro de Josué é o livro que conta acerca da conquista da terra prometida. Então aqui nós vemos o cumprimento feito a Abraão, Isaac e Jacó, né, que prometeu que daria então aquelas terras, e com grande poder Deus fez milagres extraordinários aqui no livro de Josué, mostrando que ele é o Deus que promete, mas é um Deus também que cumpre, é um Deus que vai com o seu povo cumprir aquilo que ele prometeu. Então você sabe que a terra prometida significa então essa vida abundante que nós temos falado, né? Então o alvo de Deus é nos levar então a esse desfrute, né? Então veja, não há nada na Bíblia por acaso. Com certeza essa jornada do povo de Israel até aqui nos mostra a nossa vida cristã, não é verdade? Então, nós estávamos no mundo, no Egito, fomos salvos pelo sangue de Jesus, né? Ali na Páscoa recebemos a salvação. Depois já vemos a nuvem acompanhando o povo, que significa o agir do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que o Espírito que nos conduz então até o Mar Vermelho, que aponta para o batismo. Nós vimos isso em Êxodo, são as experiências cristãs. Depois ali do batismo nós temos ali as águas de Mara, onde o alvo de Deus é nos transformar. Depois nós vemos o maná, nós vemos a rocha ferida.
Na verdade, nós vemos antes disso as 12 fontes, as 70 palmeiras, que nos fala do crescer e do fluir de Deus. Uma vez que nós estamos na vida cristã, nosso alvo é realmente crescermos e frutificarmos. Depois nós vemos o maná que desceu do céu. Depois nós vemos a rocha ferida. Isso é a nossa dieta espiritual. Agora nós nos alimentamos da palavra e do Espírito. Amém? Depois nós podemos então com isso vencer a Amaleque. A Amaleque é a carne. Uma vez que estamos cheios da palavra e cheios do Espírito. Depois nós vemos a experiência da lei. Não é verdade? E nessa experiência da lei nós vemos quem nós somos e quem Deus é. E hoje nós temos a experiência da graça de Deus. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Ou seja, pelo favor imerecido, nós podemos estar diante do Senhor. E aí também vemos também a experiência do tabernáculo, a experiência do relacionamento mais íntimo, mais profundo com o nosso Deus. Uau! Então ali no Santo Santo nós podemos relacionar com Ele. Isso tudo nós falamos no livro de Êxodo. E aí para quê? Para que o objetivo é chegarmos então nessa terra prometida, ou seja, nessa vida abundante. Então vejam o trabalhar de Deus nas nossas vidas ao longo, então, do nosso tempo, da nossa história de vida cristã. Mas sabe de uma coisa? Há momentos em que nós chegamos prestes a uma vida abundante. E você sabe de uma coisa? Muitas vezes é nesse momento que é o momento definitivo para sabermos se vamos continuar no deserto ou se vamos, então, tomar posse da vida abundante. Então, o meu alvo é que ao estudarmos aqui com vocês o livro de Josué, você entenda que Deus quer te levar a uma vida abundante. Deus não quer que você morra no deserto. Deus não quer que você viva a sua vida na escassez. Deus não quer que você viva na sua vida uma vida muito regrada. Não, Deus quer te dar uma vida abundante. Esse é o alvo de Deus, te levar a esse lugar, a essa posição espiritual de desfrute da presença, da glória, da alegria. E quando eu falo de abundância, não é simplesmente financeiro, né? Ou simplesmente de saúde, não. Claro que isso também faz parte, é importante, mas é abundância de vida, abundância de poder espiritual, abundância de paz, né? Na sua vida. Com certeza, eu creio que Deus tem isso para você e para sua casa, em nome do Senhor Jesus. Então nós chegamos no livro de Josué para mostrar que Deus deseja nos levar a esse lugar e com certeza Ele está conosco. Agora, a única maneira como nós chegamos a essa vida abundante é pela fé. Lembra que o povo de Israel poderia ter entrado com 2 anos ali no deserto, já poderia ter entrado na terra prometida, mas lembra que os 10 espias, eles não creram, eles confessaram a derrota, eles se viram como gafanhotos e por isso contaminou todo o povo e por isso eles não entraram na terra prometida naquele tempo. E eles morreram no deserto. Porém, uma nova geração veio. E agora Josué está diante dessa nova geração para conquistar aquilo que Deus de fato tem para o seu povo, né? E olha o que a Bíblia diz sobre Josué 5, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente de homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, ou seja, não creram e por isso não obedeceram, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Então eles foram desobedientes porque eles não creram que Deus poderia dar a eles a vitória. Eles ficaram com medo dos gigantes e por isso não avançaram. Então é por isso que precisamos ter sempre a nossa fé ativada, né? Então a vida abundante é para aquele que crê. Se você crê, você vai receber. É simples assim, não é verdade? A vida abundante é para aqueles que, na verdade, creem. Então agora aqui nós vemos o chamado de Josué, né? Esse livro começa a partir da morte de Moisés, né? O próprio Deus fala, Moisés, meu servo, é morto, né? Isso é um momento em que Josué perde a referência. Na verdade, aquele povo perdeu a referência que era Moisés, né? Um grande líder. Então, veja, mas Josué estava à sombra desse grande líder. E às vezes há grandes árvores, né, que estão assim fazendo sombra para as árvores menores.
tem que sair de cena, para que essa árvore também possa crescer. Então há momentos quando Deus quer levantar novos líderes, ele tira de cena, né, os outros líderes, os grandes líderes, aqueles que vieram primeiro, para que os novos assumam. E isso faz parte da vida, isso vai acontecer. Não é? Um dia você é filho, mas daqui a pouco você sai para ser aquele que vai ser o pai de uma casa. Isso é normal na vida. E isso em qualquer área da vida. Muitas vezes Deus vai te levar a novas posições. E novas posições vão implicar em você ser tirado daquele grande líder, daquela grande referência na sua vida. Mas é nesse momento que você precisa entender que Deus é realmente que está te levantando para essa nova posição. É quando os líderes em treinamento já não tem aqueles líderes por perto, porque agora eles multiplicaram as células, vão se tornar líderes agora de célula. E vão enfrentar um novo desafio na vida. Já não tem tão perto ali o líder que estava em todo momento, todo dia na célula. Mas é o momento em que nós assumimos a nossa posição e vamos em direção ao chamado de Deus. Então, Josué teve que entender que agora a responsabilidade de conduzir todo aquele povo, toda aquela nação, estava nas mãos dele. E por isso Deus continua dizendo, dispõe-te, passa esse Jordão. Com certeza tem que haver em nós uma disposição, uma atitude de dizer, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor está me levantando, eis-me aqui, compra em mim o teu querer. E então ele deveria passar o povo pelo Jordão. Jordão ali é a fronteira. Nós vamos falar depois sobre essa passagem do Rio Jordão, mas deixa eu já de antemão falar algo sobre isso, né? Antes de nós alcançarmos novas influências na liderança, Deus vai nos dar testes, Deus vai nos dar desafios, mas uma vez que a gente rompe esses desafios junto com aqueles que Deus nos deu, com certeza a nossa influência de liderança aumenta. Então testes vêm. Com certeza grandes testes vêm. E esses testes são necessários para quê? Para Deus alçar vocês a uma nova posição de influência. E quando você rompe, e quando você passa, por isso você de fato desfruta de uma influência ainda maior na sua liderança. Isso é poderoso, né? E aí Deus disse, olha, onde vocês pisarem a planta dos vossos pés, eu vou dar para vocês por herança. Eu gosto desse texto que diz lá em 2 Coríntios 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ou seja, Deus prometeu, então podemos ter a certeza do sim. Deus prometeu algo para você? Então, tenha certeza do sim. E sim, ele vai te dar. Sim, vai acontecer, não é verdade? E nós podemos dizer o quê? Amém. Assim seja. De fato, nós podemos dizer amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém aí às promessas que Deus tem para a sua vida. Agora, você vai perceber algo aqui. Por mais que Deus prometeu que eles poderiam pisar, onde eles pisarem ali os pés, Deus daria por herança, mas Deus estabeleceu aonde eles iriam pisar. Deus estabeleceu um limite, Deus colocou, você vai de tal lugar a tal lugar, ele estabeleceu um limite. Ou seja, Deus tem para cada um de nós um limite de alcance. Então, para cada um, Deus vai dar um nível de conquista de coisas. Isso é normal, isso é natural da vida. Entende? Não é simplesmente pelo fato de você, vou pisar ali naquele lugar, então já é meu. Não. Se Deus não estabeleceu aquele lugar ali para você, não é seu. Então você com certeza tem que saber aonde é o lugar que Deus está te levando. O que Deus quer que você conquiste. Isso é muito importante que você saiba disso, né? Mas, até porque você vai ver na Bíblia. Deus deu 5 talentos para um, Deus deu 2 talentos para outro, Deus deu 1 talento para outro. Ou seja, Deus mesmo, ele sabe o que está fazendo. Ele é o Deus soberano e ele vai distribuir assim como ele lhe apraz, né? Como ele quer. Não é mais em Filipenses 2,13 diz assim: porque é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então como que eu sei o que Deus tem para mim? Então ele mesmo vai colocar no seu coração.
Ele vai colocar desejo no seu coração para aquilo que é a vontade dele fazer na sua vida. E aí então, a Bíblia continua dizendo que Deus fala o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, que palavra poderosa, né? Uma vez que Deus prometeu, ninguém vai te impedir de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus falou, Deus colocou um desejo no seu coração, Ele mesmo vai com você, abrindo caminhos e portas. Se aquilo que você está fazendo veio da parte de Deus, pode ter certeza, você vai ter um Deus com você, te dando a vitória, te fazendo alcançar todas essas promessas que Ele mesmo disse. E nada, absolutamente nada, e nem ninguém vai te impedir de alcançar todas as promessas que Ele tem para a sua vida. E Ele ainda diz mais: não te deixarei e não te desampararei. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele vai contigo naquilo que Ele colocou no seu coração. E Ele vai fazer por você. Uau! Essa é a promessa que Deus dá a Josué. E essa é a mesma promessa para nós. Nós temos que apenas crer que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem uma vida abundante a nós. Tem bênçãos abundantes nos aguardando. Tem coisas preciosas vindo sobre as nossas vidas. Apenas receba, apenas creia que o Senhor está contigo. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem e dizer: filho, você não está sozinho. Filha, você não está sozinha. Eu estou com você. Nós vamos juntos conquistar essa terra que eu tenho para você. É isso que Deus diz para nós. Uau! Então nós podemos nos apropriar. Nós podemos apenas receber isso da parte de Deus com fé e crer que realmente a palavra de Deus é para nós hoje. E então, diante disso, Deus ainda libera uma outra palavra. Eu quero finalizar com isso. Ele ainda diz para Josué duas palavras que nós temos que levar para as nossas vidas. Uma, força, e a outra, coragem. Deus diz para ele: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então somente, mais uma vez, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, mais uma vez, terceira vez, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos Deus estabelecendo, ou Deus dando uma palavra de força, uma palavra de coragem. E essa é a mesma palavra que eu vim aqui falar para você. Ser forte. Seja forte. Seja corajoso. Não estou falando em você mesmo. Eu não estou falando da sua capacidade, mas seja forte e corajoso no Senhor. E aqui Deus mesmo mostra que a força e a coragem vem do quê? Vem do estar cheio da palavra. Está no falar a palavra. Está em meditar na palavra. Está em seguir a palavra. Então quando você crê no que Jesus disse, quando você medita no que Jesus disse, quando você fala daquilo que Jesus disse, então com certeza você está sendo fortalecido. Aleluia! O que você está fazendo aqui é ouvindo a palavra e meditando na palavra e deixando que a palavra entre no seu coração. E quando essa palavra entra no seu coração, então há uma força espiritual, há uma coragem, há uma ousadia para continuar. Muitas vezes nós ficamos abatidos
por causa das circunstâncias, abatidos porque coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos. Mas sabe de uma coisa? À medida que nós voltamos para o Senhor e ouvimos de Cristo, então nós somos alimentados e uma força espiritual surge dentro de nós. Então uma coragem então vem sobre as nossas vidas, uma ousadia vem sobre as nossas vidas, e aí nós então vamos em direção à terra prometida que Deus tem para nós. Josué precisava ouvir essa palavra, porque diante das conquistas que Deus tem para nós, nós vamos enfrentar gigantes. Nós vamos enfrentar cidades fortificadas, como eles enfrentaram Jericó. Mas saiba de uma coisa, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Independente das resistências espirituais, independente dos gigantes, independente do tamanho dos desafios que você esteja enfrentando hoje, eu quero dizer para você, seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. Ele não te desampara, Ele não te deixa sozinho, Ele vai contigo conquistar todas as promessas que Ele prometeu na sua vida, e elas se cumprirão, e você se alegrará com tudo aquilo que Deus de fato reservou para você, para sua família, para sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, no seu trabalho, para tudo que você está envolvido, em nome do Senhor Jesus, amém? Se você crê, diga amém, aleluia, glória a Deus. E é interessante que Josué era um líder, ele precisava ouvir isso. E eu sei que essa palavra também é para líderes, para pastores, para aqueles que estão envolvidos em alguma liderança. Seja forte e corajoso, porque não só você vai ser abençoado, mas você vai levar outros a serem abençoados também. Você vai ajudar outros a desfrutar de uma vida abundante em nome do Senhor Jesus. Hoje você está sendo fortalecido aqui, para que amanhã você fortaleça outros. Hoje você está sendo alimentado aqui, para que amanhã você alimente outros, em nome de Jesus. Hoje você está aprendendo aqui para ensinar outros ali na frente. Então eu tenho certeza que não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que você está ouvindo a palavra de Deus. Não é por acaso que você está recebendo esses ensinamentos todos. Porque com certeza Deus vai usar cada palavra liberada sobre a sua vida aqui para multiplicar coisas tremendas na sua vida em nome de Jesus, para te fazer ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. Declarar que eles são fortes e corajosos. E que eles vão conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Há uma vida abundante diante deles. E eles vão conquistar no nome do Senhor Jesus. Eles vão alcançar todas as promessas que o Senhor tem para a vida deles. Porque o Senhor tem em todas as suas promessas o sim e o amém. Então nós cremos que o Senhor de fato faz por nós. O Senhor faz o extraordinário. O Senhor faz coisas milagrosas. Pai, aqueles que estão hoje enfermos são curados em nome de Jesus. Esses que estão passando por lutas financeiras, que o Senhor possa trazer a provisão. Senhor, esses que estão em lutas familiares, de relacionamento, o Senhor possa trazer a unidade perfeita, em nome do Senhor Jesus. Declaramos aqueles que estão buscando a salvação da sua casa, seus amigos, eu declaro salvação, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu libero uma palavra de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus, e declaro que nada faltará a eles. A mão poderosa do Senhor é sobre a vida deles, e que eles vão desfrutar de mais e mais bênçãos da parte do Senhor sobre a vida deles. Eu abençoo a liderança deles e declaro que eles vão conquistar vidas para o Senhor, vão estabelecer o reino de Deus nessa terra, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga aí um amém. Aleluia! Como é bom poder compartilhar com você todos os dias a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, e dizer que o Senhor é por você. O Senhor é contigo. Com certeza coisas maiores estão por vir. Prepare-se para ver o que você nunca viu e experimentar o que você nunca experimentou. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você. E você vai ver coisas grandes que Deus fará na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Como eu tenho feito aqui, não deixe de orar por mim, pela minha família, pelo meu ministério, para que essas verdades da palavra de Deus continuem sendo propagadas, né? E compartilhe, né? Compartilhe, né, os vídeos que nós deixamos gravados no YouTube, passe para os seus amigos, passe para as suas células. Com certeza, muitas pessoas vão ser abençoadas com aquilo que você também está sendo abençoado aqui, em nome do Senhor Jesus, amém?
E que Deus abençoe o dia de vocês. Vocês desfrutem da vida abundante que Deus tem para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.